O botulismo é uma doença causada pela ingestão das toxinas da bactéria Clostridium botulinum, um anaeróbio obrigatório formador de esporos que afeta seres humanos e outros tipos de animais. Esta bactéria está presente no solo, na água maltratada e no trato gastrointestinal de animais e produz diversos tipos de neurotoxinas, identificadas de H a 4 tipos de botulismo: alimentar, porfíridas, infantil e colonização intestinal. Os tipos mais abordados neste trabalho serão os do tipo alimentar e infantil. O botulismo alimentar ocorre quando alimentos que contêm a toxina são ingeridos. Uma vez absorvida, a toxina é transportada via hematógeno até neurônios sensíveis, enquanto os outros 3 tipos estão relacionados com a infecção causada pela Clostridium botulinum na pele ou na cavidade intestinal. Já o botulismo infantil resulta da ingestão de esporos de Clostridium botulinum presentes nos alimentos. Quando o intestino infantil imaturo é inoculado com esporos e se torna colonizado, como resultado de um elevado pH, falta de ácido biliar e falta de uma microbiota competidora, a toxina botulínica é liberada e prontamente absorvida pela mucosa intestinal. Em 95% dos casos atinge crianças com 3 semanas a 6 meses de idade e está normalmente associada ao consumo de mel contaminado, por isso este alimento não deve ser fornecido para crianças menores de 2 anos. Os esporos do Clostridium botulinum são as formas mais resistentes que se tem encontrado entre os agentes bacterianos, podendo sobreviver por mais de 30 anos em meio líquido e, provavelmente, mais tempo ainda em estado seco. A capacidade da bactéria a formar esporos depende da infecção com um bacteriófago, onde o fago carrega a informação para a toxina botulínica e se infectado com o bacteriófago adequado, ele pode produzir entre 8 tipos diferentes de toxinas, onde somente 4 tipos podem infectar humanos. As toxinas dos tipos A, B e F são as que causam doença humana. A do tipo G foi associada a alguns casos de morte súbita, enquanto os tipos C e D são quase exclusivos de animais. Vamos assistir agora um vídeo sobre o botulismo. O botulismo é causado por um micro-organismo denominado de Clostridium botulinum. É um tipo de intoxicação causada por alimentos pouco frequente, mas muito grave. Este micro-organismo geralmente forma esporos em estado latente. Quando o ambiente em volta se encontra em condições de pouco oxigênio, como nos alimentos enlatados inadequadamente, prolifera em forma de bactérias e, quando alcança um número elevado, produz uma toxina potente. A toxina invade o nosso organismo através de alimentos contaminados, ou em caso de existência de uma guerra biológica, podem ser inalados. Uma vez que a toxina atravessa o estômago e chega aos intestinos, é absorvida pela corrente sanguínea. A toxina abandona o sistema circulatório no ponto de união de um nervo com o músculo. A toxina do botulismo atua chegando ao extremo do nervo e bloqueia a sinapse do músculo na sua contração, causando paralisações musculares. Os sintomas aparecem de 1 a 3 dias e incluem paralisia dos músculos que controlam a visão, a deglutição e a respiração. Se o paciente não for alvo de tratamento, os sintomas podem progredir e a infecção pode piorar, chegando mesmo à insuficiência cardíaca, podendo mesmo ser letal. O botulismo é uma doença letal e severa que pode ser transmitida de diferentes formas, inclusive pela ingestão de determinados alimentos. Conhecendo os riscos microbiológicos oferecidos pela bactéria Clostridium botulinum, as principais formas e fontes de contaminação e os riscos e consequências do botulismo, fica evidente a seriedade dos casos e a importância da execução de métodos e processos industriais como a esterilização e o uso de nitrito em alguns alimentos. Além disso, é fundamental a atenção e cuidado com os alimentos antes de serem consumidos, como observar se as latas de determinado alimento estão amassadas ou estufadas e sempre checar a validade. O nutricionista desempenha papel
fundamental no controle das condições higiênicas de estabelecimentos comerciais como restaurantes e lanchonetes. Além da adoção de medidas sanitárias no processo de preparação de refeições, este profissional é responsável pela análise dos laudos microbiológicos correspondentes aos alimentos servidos no local, e é de extrema importância para que este tipo de doença seja controlado, garantindo o bem-estar do consumidor.